Imagine um mundo há cerca de 300 milhões de anos, no final do período Permiano, onde a Terra estava em um estado de transformação radical. O supercontinente Pangeia dominava a paisagem, unindo quase todas as massas de terra em uma vasta extensão, cercada por um único oceano, o Pantalassa. Este mundo era um lugar de vastas florestas, desertos áridos e montanhas emergentes, criando um cenário impressionante e diversificado. As florestas eram repletas de árvores gigantes, como as coníferas e as cicadáceas, que se erguiam em direção ao céu, criando um dossel denso que filtrava a luz do sol. O ar estava impregnado com um odor de vegetação fresca, enquanto insetos primitivos zumbiam entre as folhas. A vida era abundante, mas em constante luta pela sobrevivência. Essa era a casa dos primeiros répteis e dos ancestrais dos mamíferos, que começavam a emergir em meio aos dominantes anfíbios e répteis. Os animais que habitavam o Permiano eram diversos. Os sinapsídeos, os ancestrais dos mamíferos, vagavam pelas florestas e campos abertos, exibindo uma variedade de formas e tamanhos. Um dos mais notáveis era o Dimetrodon, com sua distintiva vela dorsal, que usava a luz do sol para regular sua temperatura. Esses seres eram predadores astutos, competindo com outros répteis e anfíbios em um ecossistema dinâmico e interconectado. No entanto, o Permiano não era apenas um tempo de prosperidade, também era uma era de desafios. Os climas eram extremos, os padrões de chuva e temperatura variavam drasticamente, e a vida estava sujeita a constantes mudanças. Além disso, a Terra enfrentava eventos cataclísmicos, como erupções vulcânicas massivas e mudanças no nível do mar, que moldavam o ambiente e impactavam a biodiversidade. À medida que o Permiano avançava, um evento de extinção em massa estava se aproximando, que se tornaria o maior da história da Terra. A mudança climática e a atividade vulcânica, resultando na liberação de dióxido de carbono e metano, alteraram drasticamente o clima global. As temperaturas subiram, os habitats mudaram e muitas espécies não conseguiram se adaptar, levando a um colapso na biodiversidade. Então, em um cataclismo que transformou o planeta, cerca de 90% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres desapareceram. Os sinapsídeos, que antes eram promissores ancestrais dos mamíferos, enfrentaram um destino sombrio. A Terra, uma vez vibrante e cheia de vida, tornou-se um lugar desolado e silencioso. Após essa extinção em massa, o mundo começou a se recuperar lentamente. Novas formas de vida emergiram, mas a era dos mamíferos, que estava prestes a florescer, ficou adiada. O Permiano, embora uma era de grandes promessas, se tornou um lembrete da fragilidade da vida e da capacidade de transformação do planeta. Agora, enquanto caminhamos pela história da Terra, olhamos para o Permiano como um tempo de perguntas não respondidas e oportunidades perdidas. Os mamíferos, que mais tarde dominariam o planeta, tiveram suas origens nesse período tumultuado, lembrando-nos de que a vida é uma jornada de adaptação e resiliência, moldada por forças que muitas vezes estão além do nosso controle. O legado do Permiano continua a ecoar, nos ensinando sobre a importância da biodiversidade e a necessidade de proteger nosso mundo diante das mudanças que ainda enfrentamos. O período Permiano, abrangendo de cerca de 299 a 252 milhões de anos atrás, foi uma época de mudanças geológicas, climáticas e biológicas significativas na Terra. Como o último período da Era Paleozoica, ele lançou as bases para a Era Mesozoica, frequentemente chamada de Era dos Répteis. O mundo durante o Permiano foi caracterizado por características e desenvolvimentos únicos que impactariam profundamente o curso da vida em nosso planeta. Paisagem geológica e climática. Durante o Permiano, o supercontinente Pangeia foi totalmente formado, resultando em uma infinidade de mudanças geológicas. Essa vasta massa de terra levou a uma gama de zonas climáticas, de desertos áridos no interior a regiões florestais exuberantes ao longo de suas costas. O clima variou muito, com algumas áreas experimentando flutuações sazonais extremas. O interior de Pangeia enfrentou condições adversas, incluindo secas e temperaturas extremas, enquanto as regiões costeiras se beneficiaram de climas mais temperados. A formação de Pangeia também influenciou as correntes oceânicas e os padrões de circulação atmosférica, contribuindo para a variabilidade climática geral. O Oceano Pantalassa cercava Pangeia,
e sua vastidão desempenhou um papel crucial no clima da Terra e na vida marinha. Flora e fauna do Permiano. O período Permiano foi marcado por uma rica tapeçaria de vida. A flora incluía árvores imponentes e vastas florestas dominadas por gimnospermas, como cicadáceas e gingos, bem como samambaias primitivas. Esses ecossistemas forneciam habitats para uma gama diversificada de vida animal. Entre os habitantes notáveis estavam os sinapsídeos, os ancestrais dos mamíferos, que incluíam espécies como Dimetrodon e Edaphosaurus. Essas criaturas exibiram várias adaptações, de dietas herbívoras a carnívoras, exibindo uma complexa rede de predação e competição. O surgimento de verdadeiros mamíferos estava próximo, mas durante o Permiano, eles permaneceram relativamente pequenos e ofuscados por répteis maiores. Além dos sinapsídeos, o Permiano foi o lar de uma variedade de anfíbios e répteis primitivos, incluindo os primeiros répteis verdadeiros, que começaram a se diversificar e se adaptar a vários ambientes. Os oceanos prosperaram com vida marinha, incluindo amonites, braquiópodes e organismos construtores de recifes como corais, que formaram extensos sistemas de recifes. A Grande Morte. Extinção catastrófica. À medida que o Permiano progredia, tornou-se cada vez mais claro que a Terra estava enfrentando um estresse ecológico significativo. O fim do Permiano viu um dos eventos de extinção mais catastróficos da história da Terra, conhecido como extinção Permiano-Triássica ou a Grande Morte. Este evento exterminou aproximadamente 90% das espécies marinhas e cerca de 70% das espécies terrestres. Acredita-se que as causas dessa extinção em massa sejam multifacetadas, envolvendo uma combinação de atividade vulcânica, mudanças climáticas, anoxia oceânica, falta de oxigênio e possivelmente impactos de asteroides. As traps siberianas, uma enorme região vulcânica na atual Rússia, liberaram vastas quantidades de gases de efeito estufa, levando a aumentos drásticos de temperatura e acidificação dos oceanos. Consequências e recuperação. Após a Grande Morte, a Terra passou por um longo processo de recuperação. O período Triássico, que se seguiu ao Permiano, viu o surgimento de novas formas de vida, incluindo os primeiros dinossauros e mamíferos modernos. A extinção de espécies dominantes abriu nichos ecológicos, permitindo rápida diversificação e evolução. Durante essa recuperação, os primeiros mamíferos começaram a evoluir de seus ancestrais sinapsídeos, eventualmente levando a gama diversificada de mamíferos que vemos hoje. O evento de extinção também abriu caminho para a ascensão dos répteis e o eventual domínio dos dinossauros durante a Era Mesozoica. O legado do Permiano. O período Permiano serve como um capítulo crítico na história da Terra. Ele destaca a interconexão dos processos geológicos, climáticos e biológicos e seu profundo impacto na vida. Entender os eventos do Permiano nos ajuda a apreciar a resiliência da vida e a importância da biodiversidade. Além disso, as lições aprendidas com a extinção do Permiano ressoam com preocupações contemporâneas sobre mudanças ambientais e riscos de extinção enfrentados por muitas espécies hoje. À medida que enfrentamos nossa atual crise climática, estudar o passado pode fornecer insights valiosos sobre as consequências da ruptura ecológica e a importância dos esforços de conservação para proteger a biodiversidade do nosso planeta para gerações futuras. O período Permiano é uma época fascinante que não apenas moldou o curso da vida na Terra, mas também fornece lições inestimáveis relevantes para os nossos tempos. Aqui está uma exploração mais profunda de seu significado, eventos geológicos e impacto duradouro na evolução. A complexidade dos ecossistemas. No início do Permiano, a vida estava prosperando e os ecossistemas eram complexos. As florestas expansivas, compostas principalmente de gimnospermas, abrigavam uma variedade de espécies de plantas que se adaptavam a diferentes climas e tipos de solo. Essas plantas desempenharam um papel crucial na estabilização da atmosfera, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio, o que era vital para a sobrevivência de muitas espécies. O Permiano também viu o desenvolvimento de intrincadas teias alimentares. Os sinapsídeos herbívoros pastavam na abundante vida vegetal, enquanto espécies carnívoras os caçavam. A interdependência das espécies criou um ecossistema dinâmico onde as pressões evolutivas impulsionaram a adaptação e a diversificação. Este período lançou as bases para os caminhos evolutivos que se seguiriam, particularmente em como as espécies se adaptaram a ambientes em mudança. Principais eventos geológicos.
A atividade geológica durante o Permiano foi significativa e teve um impacto profundo no planeta. A formação da Pangeia levou à elevação de cadeias de montanhas, mudanças nos níveis do mar e alterações nas correntes oceânicas, que contribuíram para as flutuações climáticas que caracterizaram esse período. O arranjo continental também influenciou a distribuição das espécies. À medida que as massas de terra se fundiram, animais e plantas que antes estavam isolados começaram a interagir, levando ao aumento da competição e à troca de material genético. Essa conectividade geográfica desempenhou um papel na evolução das espécies, à medida que os organismos se adaptaram a novos ambientes e desafios. A Grande Morte. Causas e consequências. A extinção Permiano-Triássica, frequentemente chamada de Grande Morte, é um lembrete gritante da fragilidade da vida na Terra. Este evento de extinção foi o resultado de vários fatores interrelacionados. Atividade vulcânica, as traps siberianas, erupções vulcânicas massivas no que é hoje a Rússia, liberaram enormes quantidades de gases, incluindo dióxido de carbono e dióxido de enxofre. Isso levou a mudanças climáticas dramáticas, incluindo aquecimento global e chuva ácida. Anoxia oceânica. O aquecimento dos oceanos tornou-se esgotado de oxigênio, criando zonas mortas onde a maioria da vida marinha não poderia sobreviver. Isso contribuiu para a morte em massa de espécies marinhas. Liberação de metano. À medida que as temperaturas aumentavam, os hidratos de metano presos nos sedimentos oceânicos eram liberados na atmosfera, agravando ainda mais as mudanças climáticas. Perda de habitat. As mudanças climáticas e as convulsões geológicas levaram à destruição de habitats, dificultando a sobrevivência de muitas espécies. As consequências desse evento de extinção foram profundas. A perda de biodiversidade criou oportunidades para o surgimento de novas formas de vida. As espécies sobreviventes se adaptaram ao ambiente alterado, levando ao florescimento de novos ecossistemas no Triássico. Impacto evolutivo. O evento de extinção no final do Permiano preparou o cenário para desenvolvimentos evolutivos significativos. As poucas espécies que sobreviveram começaram a se diversificar rapidamente, levando ao surgimento de novas linhagens. Os primeiros répteis, que começaram a se adaptar à vida terrestre, eventualmente dariam origem aos dinossauros e às aves modernas. Os sinapsídeos, os ancestrais dos mamíferos, também continuaram a evoluir. Embora tenham enfrentado desafios significativos durante o Triássico, algumas espécies sobreviveram e se adaptaram, levando à eventual ascensão dos mamíferos. Essa trajetória evolutiva culminaria na diversidade de vida mamífera que vemos hoje, incluindo os humanos. Lições para hoje. O período Permiano e seu final dramático servem como um conto de advertência para a sociedade contemporânea. The Great Dying ilustra o quão interconectados e frágeis os ecossistemas podem ser. A atual crise de biodiversidade, impulsionada pela destruição de habitats, mudanças climáticas e poluição, ecoa os padrões vistos durante o Permiano. Entender os fatores que levaram a extinções passadas pode informar nossa abordagem à conservação e à administração ambiental. Enfatiza a importância de proteger a biodiversidade e o delicado equilíbrio dos ecossistemas. À medida que enfrentamos nossos próprios desafios ambientais, as lições do Permiano nos lembram que as escolhas que fazemos hoje moldarão o futuro da vida na Terra. Em resumo, o período Permiano não é apenas um capítulo na história da Terra. É uma narrativa complexa de vida, adaptação e sobrevivência que continua a ressoar conosco hoje. Ao estudar esse momento crucial, ganhamos insights sobre a resiliência da vida e a importância vital de preservar nosso planeta para as gerações futuras.